Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, nova lei, nova aliança, numa nova criação. Caminha, povo de Deus. Olá, bom dia. Estamos na Quaresma e por isso viemos aqui nesta capela que nós chamamos de adoração, porque gostaríamos de deixar o Santíssimo Sacramento aqui, a adoração dos fiéis, mais tempo e mais vezes, e sem muita palavra, simplesmente adoração silenciosa. E por isso viemos aqui a esta capela para vos apresentar as leituras do próximo domingo, que é o primeiro domingo da Quaresma. E como é costume todos os anos, bem sabeis que no primeiro domingo da Quaresma se apresentam as tentações de Cristo, segundo os vários evangelistas. Então, hoje, a primeira leitura, ou melhor, a leitura deste primeiro domingo, é do livro do Deuteronômio, em que se fala que os israelitas já regressados, ou já na terra prometida, trazem as primícias dos frutos da terra. Tudo é dom de Deus, tudo realmente é o Senhor que nos dá, e por isso também os primeiros frutos da terra, os primeiras frutas, as primeiras colheitas, isso, a novidade, como a gente chama lá na minha terra, as novidades pertencem ao Senhor. Então, deviam levar numa cesta e apresentar ao sacerdote que colocaria esses bens diante do Senhor. E depois a pessoa que oferecia essas primícias fazia uma oração, que era uma identificação com a história de Israel, muito interessante, não é? Meu pai não era meu errante, seu Egito, eu fui estrangeiro, etc. Muito bonito, vocês depois vão ler esta passagem. E depois conclui que agora venho trazer-vos as primícias dos frutos da terra que me deste, Senhor. E colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias do fruto da terra e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. É pena que a leitura termine aqui, porque se continuasse mais um bocadinho, diria que os frutos da terra, estas primícias, destinavam-se aos levitas, aos órfãos e às viúvas. Portanto, eram os bens para realmente também acompanhar aqueles que mais precisavam. O salmo muito belo é o Salmo 90, que nos diz que quando nós confiamos no Senhor, quando nós habitamos sob a proteção do Altíssimo, nada temos a temer. Portanto, nós confiamos em Deus. Por isso, Deus, até na palma das mãos, os anjos te levarão para que não tropeçem em pedra alguma. Esta palavra irá ser depois apresentada no Evangelho, quando o diabo tenta Nosso Senhor, precisamente com uma palavra deste salmo. E vem a leitura de São Paulo aos Romanos, em que diz: o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Portanto, na boca e no coração. No coração, quer dizer, na vida, e na boca para ser dita, para ser proclamada. Tal como o judeu piedoso, quando levava as primícias, também expressava com a sua boca a história do seu povo e os bens recebidos ao longo do tempo, também o cristão agora deve comunicar o bem maior, que é a ressurreição do Senhor. Todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também o Evangelho de São Lucas, que nos fala das tentações de Cristo no deserto. E diz que foi o Senhor Jesus, depois do batismo, foi cheio do Espírito Santo, retirou-se para as margens do Jordão e durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo demónio. E então tem aqui estas três tentações: as pedras que convertam em pão, um alto monte onde vê todos os reinos da terra, então todo o poder me é dado, portanto todo este poder te é dado, também a ti se me adorares. E o terceiro, pois, esse espetáculo, deita-te aqui abaixo, que os anjos te acompanharão e te levarão nas palmas das mãos. Ora, isto não foram as tentações num só dia, num só momento. Isto é como que em símbolo, em parábola, o resumo de todas as tentações do homem. Nosso Senhor veio ao mundo fazer-se
comum de nós e, portanto, sujeito a todas as tentações do demónio, que não é só num dia, mas é sempre ao longo da nossa vida. Temos de estar sempre atentos para não nos deixarmos cair nas tentações do demónio. E não há dúvida que nestas três aqui estão consignadas, de facto, as mais importantes. A primeira é que Jesus, pois sendo Filho de Deus, podia-se poupar ao sofrimento, aos sacrifícios e, portanto, tinha fome e o melhor era tornar as pedras em pão. Ora, mas não é isso. É fazer milagres sem mais nem quê, só para seu proveito próprio. Ora, quando Jesus faz um milagre, não é para proveito próprio, mas é para servir alguém. Ora, aqui também está isto, aceitarmos realmente que verdadeiramente somos parte desta humanidade, também sofredora, e por isso não é na facilidade que estão as coisas. O poder, não há dúvida que o poder cega. A pessoa gosta sempre de mandar, e mandar sempre naquilo que está em baixo. E até mesmo que às vezes está em baixo, ou mesmo o mais pobre, ou mesmo, também gosta de mandar. Portanto, o mais do que mandar, o importante é sentir que o poder é um serviço, não é mandar, é serviço. E, portanto, nós devemos usar essa capacidade para melhor servir aqueles a quem estamos destinados. E, finalmente, o espetáculo, o show, enfim, muita gente anda à procura da religião também por show, por espetáculo, se me agrada, se me apetece, se gosto, Não é assim. Nós devemos amar e adorar a Deus Nosso Senhor. Vir à Eucaristia, vir à missa, vir à igreja, não por causa da igreja ser linda, nem por causa do padre ser simpático, nem por causa dos cantos serem muito bonitos. Não, nós vimos à igreja por aquilo que deve ser, pelo fundamento principal. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da igreja, nós precisamos do domingo, nós precisamos da Eucaristia. E não é pelo grande, enfim, só ver se me agrada, se me apetece, se posso, é sempre esse se a condicionar a nossa vida. Não nos devemos deixar condicionar. Portanto, o demónio, e quando termina estas três tentações, não é, que são o resumo de todas as tentações do mundo, porque diz assim: então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo ponto. Este é interessante, este certo ponto tem uma certa, enfim, intuição que este certo ponto é realmente o ponto principal em que Jesus, no alto da cruz também, enfim, desta cruz é que estamos em ti, e ele, serenamente, pois era muito mais fácil de ser da cruz e do que morrer na cruz, mas ele aguentou por nós. Então, é isto que as leituras deste domingo. Durante a Quaresma, os nossos procedimentos pois estão, de facto, divulgados aí nas nossas redes sociais, no nosso site e nos cartazes que aí temos. Temos a Via Sacra às sextas-feiras, temos a adoração eucarística às quintas-feiras e é com possibilidade de alargarmos a todo dia ou até mais dias, conforme, enfim, a afluência que verificarmos nos primeiros. Temos depois a missa, uma oferta de missa de Eucaristia à quarta-feira ao meio-dia e 1/4, portanto, hora de almoço para, precisamente, professores, doutores e estudantes de universidades e gente que esteja disponível nessa hora de almoço para vir à Eucaristia e que é, enfim, um bocadinho de estarmos com o Senhor, santificar um bocadinho do nosso dia, uma Eucaristia em meia hora, pois levamos a ler a Palavra de Deus e beneficiamos do alimento do pão do céu. E são estas ofertas principais da nossa Quaresma, para além do programa que está marcado, como é as 24 horas para o Senhor, como é as confissões que são às terças e às sextas-feiras, como é a procissão do encontro, enfim, lá mais adiante, etc. E a ceia judaica, etc., que estará no programa e que atempadamente iremos divulgando. Por isso, muito obrigado pela vossa atenção. Até ao próximo domingo, se Deus quiser.